Capítulo 20. Controle mágico. Ryu acordou. Ele ainda estava vivo. Havia perdido a consciência por apenas alguns segundos. Provavelmente 1 ou 2. Ele deduziu isso porque a lança de bambu que soltou ao desmaiar ainda estava ao seu lado. Porque ele estava vivo. Embora não soubesse a resposta, aquele não era o momento para pensar nisso. O camarão que estava na sombra da rocha agora enfrentava um caranguejo. Ryu já não era mais o foco dele. Ryu estendeu a mão, pegou a lança de bambu e subiu instantaneamente à superfície usando a propulsão do jato de água que havia usado para escapar da bola de isca. Ele saiu voando da água e caiu na terra. Rapidamente colocou suas sandálias, pegou sua roupa de cintura e correu em direção à sua casa o mais rápido possível. Somente depois de entrar na barreira ele conseguiu respirar aliviado. Dessa vez eu sobrevivi, mas ainda assim, eu sou tão fraco. Um mago de água teve o controle da água roubado. Ryu ficou abatido. Para começar, ele jamais imaginou que o resultado da magia de um oponente pudesse ser tomado. Acho que isso só pode ser feito com magia do mesmo atributo, mas se puder ser feito com outros atributos, isso seria uma grande ameaça. Deixando de lado a ideia de roubar magia de outros atributos, ficou claro que tomar o controle da magia de outro era uma habilidade que precisava ser aprendida. Caso contrário, com o tempo, suas próprias criações mágicas seriam roubadas. E suas paredes de gelo seriam desfeitas uma após a outra. Claro, o objetivo não era controlar a magia dos outros, mas, sinceramente, ele não fazia ideia de como evitar que roubassem o controle da sua. Ryu chamava isso de controle mágico por conveniência, mas na verdade ainda não entendia bem os fundamentos disso. Sua primeira experiência foi quando tentou descongelar a carne congelada por Michael, pseudônimo, e foi repelido. A segunda foi na batalha no mar contra a bola de isca. A água ao redor de suas mãos e pés estava sob controle dos monstros. Ambas as vezes houve uma repulsão. E essa repulsão era sentida diretamente em sua mente. Como ele descongelou a carne de Michael, eu senti a concentração de poder mágico e desfiz as ligações das moléculas, uma por uma. E elas passaram de gelo para água. Ele não fez nada de especial, apenas aplicou mais poder mágico e desfez a magia molécula por molécula. Naquele caso, ele tinha confiança de que conseguiria. Já na batalha no mar, ele não tinha certeza de nada, e teria que fazer tudo isso em nível molecular. Em combate, isso era impossível no momento, mas o fato de existirem monstros capazes de controlar a magia dos outros significava que ele precisava aprender a lidar com isso. Era uma questão de sobrevivência. Como aprender? Talvez melhorando o controle em nível molecular, mas não havia outro método. Sim, existia um treino tradicional de controle mágico. No caso de magia da terra, seria algo como esculpir figuras. Isso seria para a magia da terra. Porque eu escolhi água. A grama do vizinho sempre parece mais verde, certo? Vou fazer a torre de Tóquio com gelo. Ele viu isso em um anime. Um slime fazia isso. E também tem aquela coisa. Aquele camarão, ele sentia que já tinha visto algo parecido, mas não lembrava. Deixa pra lá por enquanto. Seguir em frente era o importante. Agora, por que eu não morri? O camarão ficou satisfeito só em me desmaiar? Não. Isso seria conveniente demais. Naquele momento, ele sentiu que o mar inteiro era seu inimigo, e achava que estava certo. O camarão atacou logo depois da bola de isca. Ou seja, ele era inimigo de todo o mar. Claro, foi culpa dele por matar o peixe sem pensar. Então, ele desmaiou com as bolhas do camarão. Isso significava que sua presença desapareceu. Talvez ele tenha deixado de ser uma ameaça, e o mar voltou ao normal. Não tenho certeza, mas deve ser isso. Mesmo assim, fui muito sortudo. Não teria uma segunda chance. Ele tinha muito que treinar. Talvez tenha ficado arrogante após derrotar 2 grandes javalis e dominar o jato de água. Os monstros do mar mostraram que ele ainda estava longe, mas ficar deprimido não ajudava. No dia seguinte, voltou a treinar. Corria enquanto praticava controle mágico. Criava uma torre de Tóquio do tamanho da palma da mão, ou uma grande pagoda de 5 andares. Além disso, começou a testar algo durante a caça. Seu alvo, coelhos menores. Corpos humanos têm cerca de 60% de água. Monstros também deveriam ter, talvez entre 50% e 70%. Então, e se ele controlasse a água dentro do corpo deles? Ele tentou congelar o sangue de um coelho que saltava em sua direção. Foi repelido, igual a carne de antes, e novamente sentiu isso na mente. Isso pode servir de treino. A partir daí, sempre tentava congelar o sangue antes do golpe final,
mas nunca conseguiu. Nem mesmo o sangue fora do corpo podia ser congelado, mas depois que o monstro morria, funcionava. Então era possível congelar o corpo inteiro, e quanto a congelar um monstro vivo, ou melhor, congelar o ar ao redor dele. Resultado, não conseguiu. Ele conseguia congelar até 10 centímetros de distância, mas mais perto era repelido, ou seja, o ar ao redor estava sob controle do monstro, um tipo de espaço pessoal. Ele lembrou, quando matou o grande javali com jatos de água, eles surgiram a cerca de 30 centímetros de distância, por isso funcionou. Quanto mais testava, mais entendia a magia, e agora viu o controle mágico. Ainda tenho muito o que aprender. Ryu fez esse juramento em seu coração. Provavelmente cerca de 1 ano se passou desde a vez em que Ryu perdeu a consciência no mar. Até hoje, ele não teve sucesso com o congelamento de sangue. Dito isso, seria impossível conseguir em apenas 1 ano. Mesmo assim, ele não deixou de fazer seu treino diário de controle mágico. Por sinal, agora ele conseguia descongelar instantaneamente a carne congelada preparada por Michael. E esse Ryu, nos últimos meses, vinha visitando um certo lugar todas as noites. Era à margem de um lago na parte central de uma grande área pantanosa, além da floresta norte. Quando a lua atingia o ponto mais alto no céu noturno, ele aparecia, um cavalo sem cabeça montado por um cavaleiro sem cabeça, uma existência chamada Dulan. Esse Dulan não carregava sua cabeça na mão direita porque havia um cavaleiro sem cabeça na floresta Rondo. Talvez, no passado, existisse um reino próspero onde hoje é a floresta, mas ele não encontrou nenhum vestígio de civilização humana. Na mitologia da Terra, Dulans são fadas da Irlanda, não espíritos de cavaleiros. Pensando nisso, Ryu mudou sua suposição. Talvez fosse algum tipo de fada que veio parar ali. Para Ryu, o valor daquela existência era claro. Era seu mentor de espada. Claro, sem cabeça. Ele não podia falar, mas quando Ryu levantava sua espada, na verdade, uma espada de madeira revestida com gelo, o Dulan também levantava a sua, como se dissesse: de novo? Que cara insistente. Claro, isso era a imaginação de Ryu, e então começava o duelo. O Dulan não estava na enciclopédia de monstros, ou seja, ou não era um monstro, ou não era nível iniciante, e, honestamente, Ryu ainda não conseguiria derrotá-lo. O Dulan não usava magia, então Ryu também não usava, apenas sua armadura de gelo. Mas, em técnica de espada, era extremamente forte. Além disso, Ryu tinha que olhar para cima para enfrentá-lo. Vou treinar com você. Parecia transmitir isso, mesmo sem cabeça. O combate terminava quando Dulan acertava 3 golpes fatais. Depois disso, ele simplesmente ia embora, como se dissesse: volte quando quiser. Ryu, por outro lado, nunca sequer conseguiu feri-lo, mas recentemente, a luta durava mais. No começo, ele era derrotado instantaneamente. Agora, aguentava cerca de 1 hora. Ainda assim, havia problemas. Em combate, experiência contra pessoas é essencial. Treinar sozinho não basta. Nesse sentido, o Dulan era extremamente valioso, mas havia limitações. Por exemplo, respiração. Ler a respiração do oponente é importante, mas o Dulan não respira. Na verdade, nem tem cabeça. Então Ryu não conseguia aprender isso. Outro ponto, movimentação dos pés, extremamente importante. Ela revela intenções. Por isso, espadachins usam a cama para esconder os pés. Mas o Dulan nem precisava disso. Ele quase não se movia. Era como um mestre enfrentando uma criança. Sim. Ryu ainda era tratado como um iniciante. Então eu tenho que ficar mais forte. Claro, havia vantagens. Treinar sozinho tende a focar só em ataque, mas isso é perigoso. Principalmente em defesa vital. E lutar contra o Dulan ajudava nisso. Mesmo assim, Ryu ainda não entendia muita coisa, mas naquela noite, algo estava diferente. Seus movimentos estavam mais afiados. Ele conseguia prever os ataques. Defendeu vários golpes, desviou do último por um pequeno passo, e contra-atacou. Acertou o braço direito do Dulan. Se fosse um inimigo comum, teria arrancado o braço, mas não aconteceu. Ao mesmo tempo, o Dulan contra-atacou, e acertou o corpo de Ryu. Terceiro golpe fatal, Ryu caiu. Sem dano físico, graças à armadura. Mas o impacto mental foi grande. Normalmente, o Dulan iria embora. Mas dessa vez, ele se aproximou e tirou uma faca estranha. A lâmina tinha cerca de 10 centímetros. A guarda também cerca de 10 centímetros. Mas o cabo era longo. Mais de 20 centímetros. Ryu percebeu.
O tamanho do cabo era igual ao da sua espada, cerca de 24 centímetros. De lado, parecia uma cruz. O Dulan segurou o cabo com a mão esquerda, e passou a mão direita pela lâmina, como se houvesse algo invisível. Então, uma lâmina de água apareceu, uma lâmina de água. E com magia, congelou. Virou uma espada de gelo. Então é por isso o cabo. O Dulan desfez a lâmina, e entregou a arma a Ryu. Você quer que use isso? Ryu aceitou. O Dulan montou no cavalo. E desapareceu. Isso foi muito fantasia mesmo. No caminho de volta, Ryu testava a arma. Criando lâminas de gelo, a magia fluía perfeitamente. Sem resistência. Como se tivesse sido feita para ele. Uma espada perfeita para um mago de água. O duelo de espadas com o Dulan deu a Ryu confiança para lutar com uma espada. Embora, no máximo, ele conseguisse acertar um único golpe, mesmo assim, ele ganhou confiança. Ele também sentia que seu controle mágico havia melhorado bastante. Embora ainda não tivesse conseguido realizar o congelamento de sangue, nem mesmo estava claro se aquilo era possível desde o começo. De qualquer forma, Ryu queria testar o quanto havia evoluído. Era inevitável. Desde aquele dia em que perdeu a consciência, Ryu não entrou mais no mar. Ele obtinha sal coletando água do mar da costa e evaporando-a, mas nunca mais mergulhou. Quando queria comer peixe, caçava peixes de rio. Sim. O inevitável era o combate subaquático, a disputa de controle mágico contra a esfera de isca. Ele precisava vencer. Naquele dia, ele até conseguiu dispersá-la, mas aquilo não passou de um ataque surpresa para escapar. Para viver em Pi, isso não era suficiente. No fim, só havia um caminho. Ganhar confiança acumulando vitórias reais. Ryu ficou sobre as rochas e encarou o mar. Sua aparência era a mesma de antes. Sua única arma era a lança de bambu com ponta de faca em sua mão direita. Na praia, ao lado de sua tanga e sandálias, estava a faca que recebeu do Dulan. A espada de gelo chamada Murazami, nome dado por Ryu. Ele fez questão de manter exatamente o mesmo equipamento de antes. Agora, lá vou eu. Ele mergulhou e, sem hesitar, perfurou um peixe próximo. Dessa vez, ele não estava ali para admirar a paisagem. Mesmo tendo aumentado sua resistência e capacidade pulmonar, seu limite ainda era de cerca de 5 minutos. Provavelmente, o limite humano. Então ele precisava começar a luta imediatamente. No instante em que o peixe foi perfurado, o mundo mudou. Exatamente como antes. Como uma repetição do passado, a esfera de isca apareceu à sua frente. Era exatamente isso que ele queria. E Ryu confirmou que ainda não conseguia agarrar a água com mãos e pés. Certo. Então vou retomar o controle da água ao redor dos meus membros. Se imaginasse de forma vaga, seria repelido. Mas agora, com seu controle mágico muito mais refinado, bastou um pouco mais de poder mágico para conseguir agarrar a água. Certo. Recuperei o controle. Agora era a vez dele. Ele imaginou controlar completamente a água ao redor da esfera de isca, impedindo os monstros de se moverem. No instante em que ativou o feitiço, a formação começou a se distorcer. Os monstros perderam o controle de seus corpos. Isso significa que também posso congelá-los. A esfera de isca deformada congelou. Na verdade, ele não congelou os monstros diretamente, mas sim a água ao redor deles. Antes, em terra, ele não conseguia congelar nada a menos de 10 centímetros de um monstro. Mas agora, contra criaturas com forte controle de água, ele conseguiu. Ryu ficou extremamente satisfeito. Ele neutralizou toda a esfera de isca sem usar a lança, usando apenas seu controle mágico. E foi justamente por isso que ele demorou a perceber o enorme polvo à sua frente. Da última vez, foi o camarão. Agora, o mesmo erro se repetia. Sim. Não dava mais para evitar. O polvo gigante, talvez fosse o lendário Kraken da Terra, tinha cerca de 40 metros de comprimento. Mas Ryu reagiu rápido ao perceber. Assim que criou uma parede de gelo, algo a atingiu, e a destruiu instantaneamente. A parede de gelo de 5 camadas foi destruída com um único golpe. Era absurdo. Ele lançou o feitiço várias vezes, mas agora, seu controle estava sendo roubado. As paredes de gelo eram desfeitas no momento em que surgiam. O Kraken simplesmente tomava o controle. Ele tentou congelar a área ao redor do monstro, mas o gelo se desfez imediatamente. O Kraken assumiu o controle. Isso é impossível. Preciso fugir. Jatos de água saíram de seus pés, e ele escapou. Nem mesmo o Kraken esperava aquilo. A fuga foi um sucesso. Ele saiu do mar, colocou rapidamente as sandálias, pegou a tanga e a Murazami, e correu para casa. Só conseguiu respirar aliviado ao entrar na barreira.
O mar é assustador, mesmo tendo perdido de novo. Dessa vez para o Kraken, eu venci completamente a esfera de isca. Sim. Eu evoluí. Só que ainda é cedo demais para enfrentar o Kraken. Aquilo é claramente um chefe que só aparece quando eu estiver muito mais forte. Ele percebeu claramente. O nível de controle mágico do Kraken era completamente diferente. Ou seja, ainda havia muito espaço para evoluir. Como esperado. Preciso treinar mais. Eu estava fazendo uma pagoda de 5 andares. Agora vou fazer a Torre Tokyo-Sky Tree. Havia claramente um erro de escala aí. Mas isso também fazia parte de Ryu. Ryu não vivia apenas lutando. Afinal, seu objetivo era viver uma vida tranquila. Uma vida tranquila acompanhada de constantes batalhas de vida ou morte. Com um lema desses, ninguém pensaria em viver calmamente no campo. Primeiro, os temperos. Ele secou as pimentas que colheu e finalmente conseguiu fazer pimenta do reino. Isso era extremamente útil em pratos com carne. Além disso, pimentas salgadas ou liofilizadas às vezes são chamadas de pimentas verdes. São usadas na culinária do Sudeste Asiático, especialmente em refogados. Mas Ryu preferiu salgá-las para criar sua versão. Porque, quando tentou liofilizar, acabou apenas desidratando. Só o secar funcionou. O congelar foi ignorado, ou seja, o resultado final foi apenas um alimento desidratado. Mas o que mais lhe deu sensação de conquista foram as frutas. Ishizuku, parecida com figo, rindo, parecida e com gosto de maçã, e mango, que ele encontrou recentemente era exatamente como uma manga. Essas estavam listadas na Enciclopédia de Plantas, edição iniciante, mas havia frutas não listadas também. Mamão, néspera. E até melancia. Ele até entendia encontrar mamão e néspera selvagens. Mas melancia selvagem, nunca imaginou. Elas eram menores que as do Japão, quase sem doçura, e por fora pareciam mais um melão. Mas, ao cortar, a polpa vermelha clássica estava lá. Ryu quase chorou de emoção. Mas também chorou pela falta total de doçura. Mesmo assim, havia um grande problema em sua vida tranquila. Até hoje, ele não encontrou nenhuma erva antídoto. Depois de procurar tanto, provavelmente era um problema do ambiente. Talvez o clima da floresta Hondo fosse quente demais. Era praticamente um verão eterno. E, como esperado, o mesmo valia para a soja. Ele não encontrou soja. Ainda assim, substituiu o molho de soja por molho de peixe. Era diferente do molho de soja japonês, mas aceitável. Já o miso não tinha substituto. Sem soja, ele desistiu. E, por fim, o principal carboidrato, arroz. Ryu tinha um plano, nome do projeto, Projeto de Desenvolvimento de Arrozal na Floresta Hondo. Exatamente isso. Criar um arrozal. O mesmo plano que já havia falhado antes. Naquela época, ele tentou preparar o solo usando lanças de gelo ou explosões de vapor, sem magia de terra ou ferramentas adequadas. Foi um fracasso total. Mas agora, era hora de encarar isso de frente. Primeiro, ele separou um terreno quadrado de 60 metros de cada lado, até a barreira, criou lanças de gelo nos 4 cantos e conectou com cipós. Isso serviria como guia de nível. A área interna seria o arrozal. O processo seria revolver a terra, quebrá-la em pedaços finos, adicionar água e transformar em lama. Normalmente, tratores ou bois fariam isso. Mas Ryu não tinha isso. E antes, ele travou logo no primeiro passo. Cavar a terra. Agora eu sou diferente. Dessa vez, ele estava determinado. Ele cercou a área com paredes de gelo. E então começou o espetáculo de água em gelo. Lanças de gelo foram criadas a 40 metros de altura, e começaram a cair. Uma chuva de ataques. Se uma não bastasse, ele lançaria centenas. Força bruta. Ao mesmo tempo, jatos de água trituravam a terra. Vistos de longe, seria uma cena surreal. Mas de perto, era a terra voando para todo lado. Por cerca de 10 minutos, mesmo para Ryu, era cansativo. Ele se ajoelhou para recuperar o fôlego, mas funcionou. O solo estava completamente revolvido, como se tivesse sido passado por um trator. Isso é assim que se faz. Primeira etapa, concluída. Agora, adicionar água. Em lugares como o Japão, há sistemas de irrigação. Mas aqui, Ryu era a fonte de água. Vamos fazer isso de uma vez. Ele usou a tempestade. A mesma que usou antes. A água caiu com força. Por 2 minutos. O solo virou lama, mas a água ainda escorria. Era preciso selar o fundo. Normalmente, um trator faria isso. Mas Ryu não precisava. Criou paredes de gelo mais altas.
E voltou a atacar, mais lanças de gelo. Dessa vez, de 30 metros. Misturando a lama repetidamente. Por 30 minutos. Mais lento. Mais preciso. Ele não sabia se estava perfeito. Mas a lama estava fina. Agora faltava nivelar, para plantar as mudas. Certo. Mudas. Ryu congelou. Eu não preparei mudas. Sim, antes de plantar, era necessário preparar mudas por cerca de um mês. Mas ele esqueceu completamente. Ryu caiu de joelhos. Todo o trabalho parecia inútil. Ele não. Eu consegui provar que posso fazer um arrozal. Então não foi inútil. Né? Ele tentou se convencer. Mas continuou ali. Sem conseguir se levantar por um bom tempo, enquanto caçava carne na floresta leste como de costume. Aquilo apareceu diante de Ryu. Ryu sentiu uma magia de ataque de atributo vento invisível vindo da frente e interceptou com escudo de gelo. O oponente provavelmente não tinha a intenção de matá-lo com aquele golpe. Ele apareceu com o olho direito fechado, aquele falcão assassino. Mas sua cor agora está completamente preta e, mais importante, parece maior do que antes. Sim. Era o falcão assassino com quem Ryu teve lutas de vida ou morte 2 vezes. Na primeira vez, ele esmagou o olho direito do falcão assassino. Na segunda vez, ele derrotou o discípulo que o falcão assassino trouxe. Para Ryu, foi o primeiro oponente que o fez ter consciência da morte. E não apenas uma vez, mas 2. Ambos sentiam que eram inimigos destinados. Mas desta vez, ele tinha uma presença dominante diferente. Assim como sua transformação física, houve uma mudança em sua presença ou majestade. Parecia como se tivesse uma aura diferente ao seu redor. Não há dúvida de que ele se tornou consideravelmente mais forte. Ele evoluiu algo assim. De qualquer forma, não serei capaz de fugir e também não tenho intenção de fugir. Algo invisível voou de um olho em direção a Ryu, uma lâmina de ar fortalecida, mas a parede de gelo 5 camadas foi destruída com um único golpe. Além disso, lâminas de ar atacavam Ryu continuamente. Ryu desviava dos ataques invisíveis. E mesmo enquanto desviava, nunca tirava os olhos de um olho. Um olho atacava persistentemente repetidas vezes a longa distância. E Ryu desviava de todos. Essa troca durou cerca de 3 minutos. Ao mesmo tempo em que lançou uma lâmina de ar, um olho desapareceu. Uma versão reforçada da parede de gelo 5 camadas especializada em defesa. Um olho avançou junto com a lâmina de ar. Um ataque de ruptura. Que técnica invejável para usuários de magia de vento. Embora essa seja uma técnica que apenas monstros podem usar. E algo que magos de atributo vento humanos não podem. Assim que a investida de um olho estava prestes a ser parada pela parede de gelo, ele disparou lanças de gelo do chão em direção a um olho. Um olho desviou com movimentos laterais instantâneos que ignoravam completamente a aerodinâmica. Nesse estado, ele golpeou sua asa direita contra a parede de gelo 10 camadas como se fosse um boxeador dando um gancho de direita. Merda. Ryu se abaixou imediatamente. Shari com um som agudo. As asas cortaram a parede de gelo e continuaram sobre a cabeça abaixada de Ryu. Então ele também pode lutar em combate corpo a corpo. Suor frio escorreu pelas costas de Ryu devido à aterrorizante afiação das asas. Um olho continuou disparando lâminas de ar consecutivamente a curta distância. E Ryu suportava gerando continuamente paredes de gelo. Claro, Ryu não permaneceu apenas sendo pressionado. Antes que percebesse, 16 lanças de gelo haviam se formado no ar. Elas caíram verticalmente diretamente acima dele. Era a lança de gelo mais rápida, adicionando a aceleração da gravidade à velocidade de um ataque de longa distância. No entanto, um olho mostrou que também podia desviar disso. Ele voou para trás como se estivesse dando um leve passo para trás, como se estivesse transmitindo que já tinha visto essa técnica antes. Sim, Ryu matou o discípulo de um olho com lanças de gelo vindas do ar. No entanto, a velocidade das lanças era completamente diferente daquela época. Por enquanto, ele precisava voltar ao ponto inicial. Naquele momento, a atmosfera ao redor de um olho mudou. Ao mesmo tempo, a parede de gelo e a armadura de gelo ao seu redor desapareceram. A armadura de gelo não se formou mesmo após o encantamento. Ele tomou meu controle. Ele rapidamente tentou recuperar o controle mágico. Mas algo estava diferente. Não havia a sensação de repulsão que sempre existia nesses casos. Pensando bem, mesmo quando a esfera de Iska e o Kraken tomaram o controle, ele ainda conseguia ao menos criar as paredes de gelo. Os objetos criados eram tomados, mas desta vez, a própria criação não podia ser feita, como se a magia não existisse. Ou como se a magia tivesse sido tornada ineficaz. Não me diga que isso é anulação de magia.
Ele não sabia se algo assim existia. No entanto, era melhor pensar dessa forma. Nesse caso, era bem ruim, como esperado. Os jatos de água não se formaram. Ele ganhou uma habilidade problemática depois de evoluir. Pelo menos, na entrada do Falcão Assassino na Enciclopédia de Monstros edição para iniciantes, não havia uma única menção à anulação de magia. Enquanto isso, um olho parecia estar acumulando algo, outra nova técnica. Pode ser algo perigoso da magia de vento. Magia de vento? Não, não pode ser. Foi coincidência ele olhar para o céu e imediatamente soltar a lança de bambu com ponta de faca que estava em sua mão direita. Ou foi devido à sua intuição de combate refinada pelas batalhas diárias contra o Dulan. Em um instante, o céu brilhou e um raio caiu. O raio caiu na lança de bambu cravada no chão em vez de Ryu. No entanto, Ryu, que estava ao lado, foi lançado pelo impacto, mas ele se levantou imediatamente. Se mostrasse qualquer pequena abertura, um olho avançaria. Provavelmente viu ele vacilar ao se levantar, e pode ter julgado que sua magia estava selada e que ele não tinha mais uma arma, ou talvez pensasse que, mesmo que o trovão não o derrotasse, conseguiu tirar sua arma. Um olho avançou. Ryu rolou para a esquerda para desviar do ataque de um olho e puxou Murazami que estava em sua cintura. No momento em que a puxou, formou a lâmina de gelo e a balançou lateralmente contra um olho. Isso pareceu surpreender um olho. Ele recuou bastante. Surpreendentemente, mesmo recuando, não se afastou mais. Parecia querer decidir a luta em combate corpo a corpo. Era exatamente isso que Ryu queria. Enquanto sua magia estivesse selada, ele não tinha como sobreviver além de depender de combate corpo a corpo. Além disso, nem toda a magia estava selada, pois ele ainda conseguia de alguma forma criar a lâmina de gelo em Murazami. Ele achou isso estranho, mas não era hora de pensar nisso. Um olho tinha um gancho capaz de cortar todas as 10 camadas de sua parede de gelo. Não havia como saber se escondia mais alguma coisa. Ele precisava aguçar todos os seus sentidos. Sim, exatamente como quando enfrentava o Dulan. No entanto, ao pensar nisso, ele se sentiu aliviado. Era algo que ele sempre fazia. Como sempre, olhar diretamente à frente, após um momento de quietude. Enquanto flutuava no ar, um olho lançou um gancho de direita e um de esquerda. Ryu recebeu cuidadosamente com Murazami. Ele não desviou, mas recebeu. Ele estava confiante de que a lâmina de gelo em Murazami poderia defender contra o gancho de um olho que cortava 10 camadas de parede de gelo. Longe de quebrar, nem sequer lascou. Algo voou de entre seu bico em direção aos olhos de Ryu. Ryu balançou a cabeça e desviou. Provavelmente era algum tipo de lâmina de ar. Uma lâmina de ar que podia ser lançada pela boca e não pelas asas. Mas ele não se prendeu a isso. Se seus pensamentos ficassem presos, ele não conseguiria ver o que precisava ver. Enfrentar um olho em combate corpo a corpo era bastante problemático. Lâminas de ar vindas dos ganchos de direita e esquerda e do bico, e cada pena podia ser disparada como uma shuriken. A velocidade das shurikens não era alta, mas enfrentar mais meios de ataque de um oponente em combate próximo. Só isso já era problemático. Ryu já teria sido derrotado há muito tempo se não estivesse focado na defesa. No entanto, os ataques variados, incluindo as shurikens, eram insuficientes para quebrar a defesa de Ryu. O ataque de um olho e a defesa de Ryu continuavam desde o início do combate corpo a corpo. Talvez frustrado com a sua defesa inquebrável, o gancho de direita de um olho se estendeu um pouco demais. Ryu aproveitou isso. Ele interceptou o gancho de direita de um olho um pouco antes do habitual, em um ponto onde não podia aplicar muita força, e o desviou, contra um olho, cuja postura foi quebrada. Ele desferiu um corte lateral próximo ao pescoço. Um olho voou ainda mais para trás, mas Ryu avançou e seguiu com uma estocada, enquanto desviava ainda mais para trás. A lâmina de ar que lançou como último recurso com o bico foi desviada com Murazami e ele desferiu 3 estocadas consecutivas, mas um olho desviou de todas. Depois que um olho evitou as 3 estocadas, o ataque de Ryu pausou momentaneamente. Nesse momento, um olho mirou um gancho de esquerda na cabeça de Ryu. Ryu não conseguiu impedir. Ele recuou seu pé esquerdo meio passo. Desviou com o jogo de pés e movendo seu centro de gravidade. E então, desta vez, transferiu o centro de gravidade do pé esquerdo para o direito. Deu um grande passo à frente com o pé direito. Soltou a empunhadura direita de Murazami e estocou com a mão esquerda. Uma estocada de uma mão com a esquerda. Ele sentiu uma resposta sólida de Murazami em sua mão esquerda. Sua estocada perfurou exatamente abaixo do bico ou, em termos humanos, na região da garganta.
Um golpe fatal. Ele caiu no chão e cuspiu sangue pelo bico, mas ainda assim seu único olho estava fixo em Ryu. Ainda havia um ódio indelével em seu olho, sim. Fui eu quem tirou sua vida e a vida do seu discípulo. Imagino que você não possa aceitar o resultado depois de lutar com todas as suas forças. Ryu não baixou a guarda, mesmo se aproximando casualmente. Pelo menos, consegui crescer porque te encontrei. Sou grato a você por ser o catalisador do meu crescimento. Você até evoluiu por vingança e por seu discípulo. Em honra à sua aparência orgulhosa, eu lhe darei um fim misericordioso. Naquele dia, um destino foi extinguido. No dia seguinte à batalha até a morte com um olho, Ryu voltou ao campo de batalha. Ele não tinha um motivo específico para fazer isso. Foi por impulso. Ao ver o campo de batalha mais uma vez, ele finalmente sentiu uma sensação de vitória. Mas aquele não era um lugar para alegria. Algo pousou na frente de Ryu. A mente de Ryu ficou em branco no momento em que ele viu aquilo, exceto por apenas uma frase: o fim. Dragão. Um dragão que brilhava em vermelho e tinha um comprimento total de 50 metros. Sua mente estava completamente em branco, mas começou a girar em alta velocidade após alguns segundos. Por que tem um dragão aqui? Não, isso não importa agora. Eu tenho que fazer algo para escapar. Não, é sequer possível escapar. Isso é impossível, não importa como eu olhe. Lutar. Não, impossível, mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, é impossível lutar contra isso. A diferença de nível entre nós como seres vivos é grande demais. Sem brincadeira, ele poderia me matar só com a ponta do dedo mindinho. Ele estava pensando desesperadamente. Então não percebeu a voz que falou diretamente na mente de Ryu. É? O quê? Eu estou ouvindo algo. Ryu finalmente voltou à realidade. Isso é telepatia. Ah, sim, me desculpe, minha mente ficou abalada. Eu consigo te ouvir. É. Ele tinha mais do que visto, tanto que provavelmente era um olho que Ryu matou no dia anterior. Por um lado, não parecia possível mentir e, por outro, mesmo que mentisse, seria um desastre quando fosse descoberto. Sim, eu matei. Ryu respondeu e disse a verdade. Tudo, desde a conexão de destino com o falcão assassino de um olho só até o resultado da batalha de ontem. Se era alguém do seu grupo, eu sinto muito. Peço desculpas, Ryu disse e abaixou a cabeça. O dragão respondeu e pensou por um tempo antes de abrir a boca. Não, ele falou por telepatia. Ele disse e olhou para a montanha do leste. Sim, a montanha que Ryu pensou parece que teria dragões vivendo lá. Realmente tinha dragões vivendo lá. Entendo. Eu realmente matei aquele falcão assassino de um olho só. Sim, matou mesmo. Aquilo foi terrível. Eu sou um mago, então anulação de magia é apelar demais. Sim, o dragão assentiu. Então, seu olhar parou de repente na cintura de Ryu. Cintura. Ryu tirou Murazami e mostrou. A essa altura, o medo inicial do dragão já tinha desaparecido. Talvez os nervos de Ryu sejam mais fortes do que ele pensa. Rei das fadas. Isso foi me dado pelo Dulan que aparece toda noite no Lago das Áreas Alagadas do Norte. No folclore irlandês, Dulans são fadas. Ah, eu sou um mago de atributo água, então ele me deu. Graças a essa espada, eu consegui sobreviver ontem. É? Não. Ele me ensinou esgrima e não me mostrou magia nenhuma vez sequer. Ryu não sabia o que havia de engraçado, mas o dragão riu. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Mas. O dragão assentiu magnanimamente. Eu quero saber o tamanho desta floresta de Rondo e que tipo de lugar é este. Ah, é mesmo. Isso está certo. Desculpa, continente. Ryu não conseguiu imaginar. Bem, ele realmente pediu a Michael por uma vida tranquila onde não há pessoas. Mas isso era extremo demais. O dragão riu alto. Então este é um mundo tão isolado. Não era algo para esconder. Então Ryu contou que foi reencarnado de outro mundo. Naquele momento, um rugido foi ouvido vindo do leste. Depois de dizer isso, ele se levantou pronto para voar. Ei, por favor, pelo menos me diga seu nome. Eu sou Ryu indecentes de voar para o leste. Ufa. Dragões têm uma pressão absurda. Será que a posição dele é tipo um guardião que observa os arredores? Por isso ele tinha aquela presença. Eu não consigo nem imaginar o topo daquela montanha. Eu vou garantir ficar longe. Ele mais uma vez fez um forte juramento em seu coração. Por outro lado, Ruin, o rei dragão, foi em direção à montanha do leste. Levou muito tempo até Ryu encontrar Ruin novamente. Quanto ao Dulan que parece ser o rei das fadas,
Ryu continuaria praticando esgrima como sempre naquela noite. Sim, ser ensinado magia de água. No fim das contas, não aconteceu.